se aproximando do nosso planeta Terra, onde tantos corações ainda desconhecem a sua palavra de mansidão e luz. Que esse amor possa aproximar dos corações dos homens, deixando de lado toda a ganância, toda a ambição, e que todos possam ter um momento de reflexão, lembrando que nada dura para sempre, que tudo são ciclos, e que desta vida nada levamos, apenas as amizades aqui conquistadas, o amor ao próximo, a união e a solidariedade. Abençoa a Cristo esses irmãos que ainda estão em guerra, que eles possam sentir a sua presença, transbordando o amor, compaixão, serenidade em todos os corações. Abençoa também, Senhor, os nossos governantes, para que eles possam lembrar do compromisso assumido com a espiritualidade amiga para o progresso moral, que eles possam pegar esse cargo que tem e semear a paz, semear a educação, a segurança para todos os cidadãos. Enfim, Senhor, pedimos por cada um de nós que estamos aqui nessa noite, por todos os espíritos desencarnados, nossos familiares, amigos espirituais, que nesta noite possamos ouvir os seus ensinamentos com serenidade no coração, com paciência, e que possamos, ao ouvir o seu Evangelho, nos sentirmos fortificados, alegres e esperançosos para fazer a diferença, indiferente da nossa missão, da nossa profissão, que possamos fazer com muito amor e carinho e respeito sempre ao próximo. Nessa noite também, rogamos a proteção ao nosso irmão Marquinhos, que falará a preleção desta noite, que ele possa ser claro e trazer o seu Evangelho como tu nos ensinaste. Que assim seja. Nesta noite nós temos o Marquinhos ele é de Rolândia, da Maria de Nazaré, e veio nos trazer o Evangelho. Seja bem-vindo, Marquinhos. Boa noite a todos, meus irmãos. Que as bênçãos de Jesus possam sempre fazer presente em nossas vidas, né, meus irmãos? Eu estava sentado ali analisando e refletindo. Dr. Luiz Carlos Pedroso, na minha infância, quando iniciei no Espiritismo, ele ainda era, estava entre nós, encarnado. Aprendi muito com ele. Dr. Luiz Carlos Pedroso, Luzita Pedroso, Célia Xavier Camargo, Joaquim Camargo, Hugo Gonçalves. A gente sempre recebia as palestras dele lá dos nossos centros, sempre com o seu terno, sempre bem agitadinho, trazia aquelas palavras bonitas, cheias de luz, chamava a atenção do começo ao fim das palestras, A gente ficava, nossa, acabou, será que não tem mais 10 minutinhos? Pessoas, esses precursores do nosso espiritismo aqui do nosso norte do Paraná, e muitos outros nomes, Leonardo Ferelli, Célia Xavier, que está entre nós ainda, que levou todo esse legado dos livros, que contribuiu para a nossa literatura espírita, que nós podemos trabalhar, e nós estamos trabalhando com eles, É muito gostoso imaginar casas de longas datas assim, quantos espíritos encarnados e desencarnados passaram aqui, que puderam ter o seu socorro, espíritos obsessores que conseguiram achar a luz, pessoas que tiveram aqui encarnado, que vieram com problema de depressão, estresse, ansiedade,
com pensamento suicida, que conseguiram mudar seu pensamento, né? Ter a sua evolução, né? Essas casas são verdadeiros hospitais espirituais que devemos dar muito valor, né, meus irmãos? E quando a gente é convidado, a gente fica muito grato e sente a responsabilidade de trazer o Evangelho, mas com muito carinho e humildade para vocês. Obrigado, Ana, pelo convite. Bem-aventurados os puros de coração, meus irmãos. A pureza que vê pureza. Quanto mais aprimoramos a nossa pureza, mais conseguimos abrir o leque de visão. Kardec nos fala que a pureza é conforme igual à felicidade, que a felicidade não é desse mundo, que a gente não consegue viver a felicidade 100% plena, e a pureza também. Estamos num mundo de provas e expiações, onde que desde acordamos, né, não falando, né, da parte, né, quando dormimos, do desdobramento seria outro tema. Desde a hora que acordamos que dormimos, passamos momentos bons e ruins, onde alternam uns mais, outros menos. Então essa pureza do coração, pureza de intenções tem que ser permanente. Mas onde vivemos nesse mundo, se torna um pouco vezes mais difícil, né? Às vezes atravessamos o sinal verde, alguém atravessou o sinal vermelho na nossa frente, né? A gente não vai falar, Deus abençoe, meu irmão, que você passou no sinal vermelho na minha frente, né? Então a gente tem que aprimorar ainda um pouco essa nossa pureza do coração. Eu sempre coloco, como Kardec colocou também, a gente tem que manter as purezas das intenções em todo o nosso ambiente, principalmente dentro do nosso ambiente familiar, onde temos os maiores resgates expiatórios, as maiores divergências. Ali que temos que dar, na hora das divergências, dos desafios, temos a paciência, a tolerância, a pureza das intenções, do bom conselho, em tudo que vamos passar com aquelas pessoas que estão em nossa volta, no nosso trabalho, a compreensão que cada um estamos em estágios evolutivos diferentes, podemos errar, somos espíritos errantes ainda, pelo mundo que estamos, na nossa convivência social, com os amigos, na nossa instituição religiosa. A pureza das intenções tem que ser latente, a todo momento. Temos que vibrar a todo momento. É difícil? Muito difícil. Mas devemos tentar, né, meus irmãos? Conta Chico, ele tinha um amigo que chamava Loreto Flores. Logo quando ele iniciou no Espiritismo, ele conheceu Loreto, que Loreto foi um dos precursores de vários centros ali no estado de Minas Gerais. E tinha uma campanha bonita dentro desses centros que ele ia fundando. E ele foi convidado pelo diretor da Federação Espírita do Estado de Minas Gerais a fundar todo aquele trabalho bonito que ele já fazia no interior, na cidade de Belo Horizonte. Loreto aceitou. Loreto chegando, ele implantou a campanha do quilo, onde ia a comunidades com poder aquisitivo um pouco maior, fazia toda aquela campanha na primeira semana do mês, e depois na outra semana fazia cestas, entregava nas comunidades carentes. E aquelas equipes, meus irmãos, que iam se iniciando, Loreto fazia ele próprio trabalho de ensinar aqueles irmãozinhos. Certa ocasião, estava com aquelas pessoas em volta, chegou na casa toda fechada, o muro fechado, o portão fechado. Loreto bateu palma, deixei de uma senhora. Ele falou: nós somos da campanha do quilo, somos do centro espírita. Quando ele foi falar centro espírita, ela cuspiu no rosto de Loreto. Loreto, sempre bem vestido, com seu terninho, com seu lencinho, catou o lenço, enxugou a saliva. Isso é para mim, minha irmã. E para os pobres? A senhora tem algo? Isso é para mim. E para os pobres? A senhora tem algo? São pessoas que vibravam o Evangelho, igual Loreto. Era luz, estava penetrado, ele estava mergulhado no trabalho de caridade.
Ele nem percebeu o que aconteceu com ele, porque ele estava preocupado com o trabalho, com as pessoas mais necessitadas. Com certeza eram vibrações calorosas, igual o sol que estava semana passada aí, né? Que aquela mulher ficou tão envergonhada que trouxe até mais de 1 quilo de alimento para aquelas pessoas do trabalho do Loreto. E esse desempenho, meus irmãos, da pureza, a gente não consegue encontrar no supermercado para comprar, no shopping, nos grandes centros. Isso é conforme a nossa evolução espiritual. Eurípides Barçanufo, meus irmãos, logo quando ele iniciou na jornada espírita, ele já era jornalista e político, né, na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Um grande amigo dele, que já era espírita e dirigente do centro, contou a ele, né, da vida espiritual, que existia todo um processo, e convidou Eurípides para participar do centro. Em algumas semanas foi convidado a participar da reunião mediúnica. E ele ainda tinha aquelas dúvidas de início. E ele comentou: não vou participar, eu tenho muitas dúvidas ainda do Evangelho. Eu posso até ir, mas se algum espírito vier e falar sobre o Sermão do Monte, dá alguma explicação para mim, que eu tenho muitas dúvidas, eu vou poder dar algum passo a mais dentro do nosso espiritismo. Ele foi na reunião mediúnica. E a cidade de Sacramento, meus irmãos, é uma cidade lá de cultura de café, muitos lavradores, pessoas humildes. E dentro daquela reunião mediúnica tinha 4 médiuns, todos lavradores, muito humildes. E diante de uma comunicação outra, o médium mais humilde, analfabeto, inclusive de escrita, numa comunicação, o Espírito denominou espírito auxiliar de João Evangelista, e começou a falar sobre o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, numa linguagem polida, com a coordenação verbal. Falou por 2 horas de todas as bem-aventuranças, de toda a passagem de Jesus, de todo aquele ensinamento, com um esclarecimento maravilhoso. Chegou ao final da reunião, Eurípides Barçanufo, totalmente emocionado, abraçou o dirigente e falou: a partir de hoje eu não saio dessa religião, eu serei espírita. O resto não precisa nem contar a trajetória de Eurípides Barçanufo, né, meu irmão? O que ele nos trouxe e o que ele nos trouxe de ensinamento dentro da sua literatura e trabalho diante da nossa doutrina, né? E dentro do nosso capítulo, meus irmãos, do Bem-aventurados por o Coração, traz também a história. Essa parábola maravilhosa, quando Jesus, com sua caravana, com seus discípulos, pararam para descansar, mais precisamente na Galiléia. Eles estavam, depois de um dia de trabalho, a descansar e a fazer a refeição. E os escribas, os fariseus, os doutores da lei, meus irmãos, sempre tentavam e testavam Jesus a todo momento. Eles traziam debaixo do braço a lei dos antigos, a lei mosaica, onde devemos sofrer a mesma intensidade do que cometemos aquele erro, olho por olho, dente por dente, apedrejar conforme delito as pessoas até a morte. Mas não podemos julgar, porque a situação das pessoas daquele momento precisava ser veemência, precisava essa legislação um pouco mais forte para respeitar um ao outro. E quando Jesus veio com a proposta do amor ao próximo, do perdão, os doutores da lei entraram em confusão. O que traz esse Messias? O que traz ele? A gente quer julgar as pessoas, quer legislar em cima dessas pessoas. E ele traz o perdão, traz o entendimento.
traz a compreensão. E eles chegaram nesse galpão, onde eles descansavam, meus irmãos, da jornada diária, e indagou Jesus: por que os seus discípulos violam a lei dos antigos? Por que eles não lavam as mãos antes de fazer as refeições? Por que eles não lavam as mãos antes de comer os pães? E Jesus, com a sua lucidez, mas ele sempre tinha, principalmente no doutor ali, uma expressão um pouco mais forte, para eles compreenderem essa proposta que ele vinha do amor ao próximo e trazendo luz na sua resposta. Mas ele trouxe com veemência, dizendo: hipócritas, bem profetizou o outro Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E continuou de novo: hipócritas, não é o que entra pela boca que faz o mundo o homem, mas sim o que sai da boca que torna o mundo o homem. Eles ficaram calados e foram saindo de um a um. E Pedro tinha ouvido a conversa, ele estava mais próximo, chegou até Jesus: mestre, que falou para os doutores da lei que saíram escandalizados. Ele repetiu a Pedro, né? Pedro, não é o que entra pela boca que faz o mundo o homem, mas sim o que sai, porque a boca fala que está cheio do coração. Então, aquela proposta de veemência dos escribas, dos fariseus, Jesus tornou por terra, porque não sabe a trajetória, quantos irmãos, aqueles discípulos, aquela caravana que acompanhava Jesus, atendeu naquele dia. Como que era a trajetória daqueles irmãos que só atendiam os enfermos, as pessoas que mais necessitavam? Milhares. E não seria, depois do dia cansativo de trabalho, né, lavar as mãos, que faria diferente aquele ato daqueles irmãos. Então, meus irmãos, desde que acordamos, né, como eu disse no início, devemos ter a pureza das intenções, a pureza do nosso coração, porque assim a gente faz evoluirmos em todos os sentidos. E conforme vamos modificando, meus irmãos, modificamos nós, e automaticamente as pessoas em volta ao nosso lado já vão percebendo essa mudança também. E essa é a proposta de Jesus. E essa é a proposta do nosso espiritismo, né? Quando Kardec pergunta ao Espírito de verdade, né, como reconhece o verdadeiro espírito? Reconhece o verdadeiro espírito conforme a sua transformação, a sua evolução, né, para vencer os desafios, as más inclinações. E essa proposta do espiritismo vem com a nossa transformação, a nossa pureza das intenções, o nosso entendimento em tudo, meus irmãos, em compreender. Às vezes não podemos aceitar, como aconteceu na parábola da mulher adúltera, né? Os escribas fariseus trouxeram até Jesus, faz parte desse capítulo também, trouxeram até Jesus: mestre, essa mulher foi pega em adultério, a lei dos antigos diz que tem que apedrejá-la até a morte. E ele respondeu: quem de vós que não tiver esse pecado, que atire a primeira pedra. E eles foram saindo. E ele não disse que ela estava certa. Ele falou: não te julgo, vai, não peques mais. Olha que lucidez. Isso a gente trazendo para a nossa vida, né? Vamos imaginar dentro da nossa casa, temos as maiores adversidades, os maiores desafios ali, de personalidades, mas isso são expiações que cometemos no passado, que vem sido cobrado de uma forma, né, mais amena, porque às vezes surge o desafio, mas a proposta de Jesus, e principalmente da doutrina espírita que nos elucida,
é que cometemos coisas piores, mas podemos ter a oportunidade de voltar a pagar, mas pagar amando. Chico falava que quando a mãe está amamentando o filho, quando a filha está passeando com o pai, com a mãe, ali são luzes que estão saindo. São expiações do passado, divergentes do passado, aquelas pessoas que estão se abraçando. São luzes naquele momento, meus irmãos, que estão saindo. Tudo erros do passado que a gente cometeu, mas a gente está abraçando, está eliminando aquelas expiações. Que a partir que cometemos um erro, nós podemos voltar, né? A lei da reencarnação. Mas aquela intensidade durante a outra encarnação, daquele erro que cometemos, a doutrina espírita fala que através do nosso livre-arbítrio, da nossa boa conduta, nós podemos modificar. Nós podemos modificar. Então, meus irmãos, toda a nossa conduta, todos os nossos desafios que nós vamos tendo, com certeza, dependendo da nossa conduta, a intensidade a gente pode modificar, dependendo da nossa conduta nessa encarnação. E vão vir provas que pedimos. As provas vêm para a gente evoluir. Tal parte da minha encarnação eu quero passar por tal tipo de prova. Então, às vezes, quando a gente desanima, o fardo está muito pesado. Será que eu vou aguentar? Nossa, eu sofro muito mais que as outras pessoas, que o meu vizinho, que o meu familiar, que o meu amigo. Não, meus irmãos, naquele momento é o fardo que nós pedimos na nossa programação reencarnatória. Nós pedimos, quando nós nos encarnamos, os flashes de erros, eles vêm. E sentimos aquela necessidade de voltar a pagar o mais rápido possível. E quando chegam as expiações, as provas, esse nosso preparo, a nossa pureza das intenções, a nossa boa conduta, ela tem que estar aprimorada. Ah, mas não vai haver as provas e expiações? Claro que vão vir. Isso a gente tem que passar. Mas a intensidade, ela diminui bastante. Ela diminui bastante. E todas as vezes, meus irmãos, na nossa disciplina diária, essa correção, essa autoanálise que vamos fazendo, esse checklist, o que eu fiz durante o dia que foi bom? Eu vou repetir no dia posterior. O que eu fiz de ruim, eu posso modificar. Eu vou voltar, vou pedir perdão. Eu vou voltar, vou pedir perdão a mim mesmo. Às vezes não cometi com outra pessoa, cometi comigo mesmo. Vou modificar meus pensamentos. Esse autoanálise, esse autoconhecimento que é verdadeira, conforme a gente vai nos conhecendo, aceitando esses erros e praticando boas ações, a gente vai se conhecendo. A gente começa a errar menos e acertar mais. É aí que há a reforma íntima. Conforme a gente coloca as coisas boas que a gente fez, as coisas ruins, vamos eliminando as coisas ruins, aumentando as coisas boas do nosso dia a dia, com as pessoas, com os nossos familiares, no nosso trabalho, na vida social, instituição religiosa. Tudo vai melhorando. Que daí a gente passa a conhecer a nós mesmos. A gente passa a evoluir. E esse autoconhecimento é muito importante para a nossa reforma. Vamos modificando, vamos nos melhorando e automaticamente vamos evoluindo. E a presença nossa aqui dentro da nossa instituição religiosa é muito importante, meus irmãos. Eu falo que aqui é como se fosse um lava-rápido do carro. A gente chega com o nosso carro todo sujinho ali, aqui organiza, passa cera, passa limpinho, passamos pela sala de passe, a gente sai com o nosso carro limpinho, que é a nossa matéria, que inclusive é empréstimo, né? A nossa verdadeira propriedade é o nosso espírito. Esse daqui é o nosso empréstimo,
para a gente espiar, para a gente passar por provas e a gente evoluir nosso espírito. Então a gente pega esse veículo nosso, a hora que a gente sai dali. Se a gente andar correto, por vias mais limpas, né? Ter nossa conduta boa de trânsito, tudo, a gente vai manter o nosso carro em ordem, né? Mas se a gente for a torto direito, né? Andar em ruas esburacadas, andar por caminhos errados, esse carro não vai durar muito tempo. Então a nossa vinda aqui é muito importante. Desde quando nós entramos lá, todo esse processo já começa das purezas das intenções, igual nosso tema de hoje. Já houve a intenção pura nossa, desde quando acordamos, falamos, hoje eu vou no centro espírita. Toda a espiritualidade que está em volta já ficou animada. Aqueles obsessores que, caso tenha algum, nós mudamos nosso padrão vibratório, já não consegue atingir a gente. Olha como é importante. Daí a gente vem aqui e todos aqueles irmãozinhos que estavam conosco já começam a ter o trabalho dos auxiliares que vão auxiliando esses irmãozinhos, socorrendo conforme a necessidade de cada um. Daí entramos na sala de passe. Há todo o restauro do que está negativo no nosso perispírito. Tudo que está negativo vão sendo limpo naquele momento, vão se tornando tudo positivamente. Todo nossa aura, todo o nosso perispírito se torna positivo. E conforme for a nossa conduta, reflete na nossa matéria. É assim que funciona a fluidoterapia também. O passe é uma fluidoterapia. Passamos todo pelo processo, a restauração do nosso perispírito, né? Que é o plasma da nossa matéria, e conforme o nosso merecimento, reflete na nossa matéria. Tomamos água fluidificada. Ali são colocados fluidos medicamentosos, com a necessidade de cada um. E conforme o nosso merecimento, vão sendo refeitos tudo que a gente precisa. Por isso que a nossa intenção, desde quando acordamos, desde ontem, nós vamos amanhã na casa espírita, é muito importante. A intenção com a leitura edificante. Nossa, foi um dia ruim hoje, né? Passei por várias coisas, consegui terminar o dia. Faça uma leitura edificante, né? Faça essa autoanálise do dia. O que eu posso modificar? O que eu errei? A pessoa com a qual eu errei, eu posso modificar? Qual vai ser minha intenção? Qual vai ser essa pureza da minha intenção no próximo dia? O que eu posso mudar no dia de hoje ainda? Eu posso pedir desculpa? Eu posso pedir um perdão? Essa é a nossa evolução, meus irmãos. E conforme nós vamos evoluindo, as pessoas que estão em volta da gente vão evoluindo também. Às vezes a gente não precisa nem forçar aquela pessoa. Às vezes ele não é espírita ou é de outra religião, mas às vezes que a gente vai modificando, fala, calma aí, por que aquela pessoa modificou tanto e para melhor? Eu quero conhecer um pouco, eu quero ver o que está acontecendo, para eu tentar me organizar na minha vida espiritual também. E essa intenção, meus irmãos, conta a história do médico na cidade de Uberlândia, na década de 70. Tinham poucos médicos naquela época, né, meus irmãos? Cidade tinha 1 ou 2 médicos, apesar de ser uma cidade maior, naquele ambulatório somente ele atendia naquela noite. E ele tinha o costume de descansar durante o atendimento outro, principalmente na parte da noite. E certo dia de plantão, entre um plantão e outro, ele tomou um descanso. Daí os enfermeiros chegaram até ele e falou, doutor, chegou uma pessoa acidentada de uma moto de alta potência e precisamos do procedimento do senhor. Ele falou assim, calma aí que eu vou entrar no banho, não vou demorar 5 minutinhos. E demorava.
E os enfermeiros não conseguiam ter os procedimentos necessários à altura do conhecimento deles. Precisavam dos procedimentos médicos. Após 5 minutos, o médico chega e tenta fazer os procedimentos aos soros. E foi em questão de minutos, aquele irmão, aquele paciente fez a passagem. E as pessoas não entendiam que o médico começou a chorar. Daí perguntaram a ele, e era o filho dele. Então devemos ter a pureza, a intenção, a nossa disciplina, o nosso empenho, a todos, meus irmãos. Às vezes nos abate, nossa, será que eu vou na casa? Será que eu vou participar do trabalho de caridade? Não, mas está chovendo, né? Com certeza, meus irmãos, quando a gente vem, tudo nos alegra, tudo nos melhora. Às vezes as dores que estão acabam passando. Tudo vai melhorando conforme as nossas intenções vão modificando. E quando a gente vê lá na frente, nossa, eu passei por aquela situação de prova que eu pensei que não ia conseguir passar, mas eu consegui passar. E às vezes estamos passando por um momento difícil, saúde, divergência familiar, divergência de trabalho, problema financeiro, ou qualquer outro tipo de problema. Mas a gente tem que esperar em pessoas que já passaram. Eles venceram, eu vou conseguir vencer também. Eu vou passar por isso, eu vou passar por esse problema, eu vou passar por essa prova. Na época de pandemia, meus irmãos, uma pessoa me ligou e me falou desesperada: o meu pai está com Covid, foi para internamento e a gente está muito preocupado. E eu sei que eu vejo pelas suas postagens, você é espírita, coloca o nome dele em oração. Já pedi para evangélicos, católicos, a gente está sofrendo muito. Nós estamos sofrendo muito. E todos os dias ela mandava no meu WhatsApp, né, colocou aquele desespero. Passou-se 2 semanas, ela mandou uma mensagem: posso ficar? Eu falei, pode. Eu atendi aquela irmã e ela falou assim: nossa, as orações não valeram nada. Meu pai faleceu, acabou de falecer, não conseguimos fazer nenhum velório. Não valeu nada as orações, os pedidos, pedi para os evangélicos, espíritos, católicos. Falei, minha irmã, valeu muito. As orações fizeram, ele tem uma leveza na passagem, fez aquela metralha e não sofrer tanto na passagem. E agora devemos continuar as orações para que tenha uma passagem mais leve, para que consiga restituir a sua saúde espiritual do outro lado. Então as orações valeu sim, com certeza tomar tudo, irmão. E hoje já faz 2 anos que ela virou espírita. Que maravilha. O Espiritismo elucida, né, meus irmãos? Nos traz essa aliança. Desde quando lá no primeiro caderno que Kardec trouxe com tanta propriedade, né? Não vim destruir a lei. Dizendo que a gente não poderia rasgar o Velho Testamento, que trazia essa legislação um pouco mais forte, trazendo o Novo Testamento como exemplo de amor ao próximo, o sentimento de perdão, e unindo depois a ciência, a filosofia e a religião, que conforme as nossas mudanças de práticas, vamos evoluindo, mudamos a nossa filosofia de vida, o nosso modo de pensar, e a ciência nunca ficando para trás. Quando Kardec diz que um próton e um nêutron, a mesma proximidade que dão os dois, é o mesmo sentimento de nós humanos quando temos para uma pessoa, a ciência nunca fica para trás. Essa aliança, amor, aproximação, junção dos 3, nos traz esclarecimento de tudo que passa na nossa vida, de tudo, meus irmãos. Desde os nossos pensamentos,
das nossas práticas, do que passamos, dos desafios, das vitórias, da felicidade. E claro, sempre trazendo a nossa transformação. Então, meu irmão, meus irmãos, a pureza de coração das intenções nas nossas decisões, que pode impulsionar positivamente nas nossas decisões, que pode nos dar o norte certo naquele momento que estamos com nossa decisão, nosso livre-arbítrio possa ir positivamente na nossa certeza de vida. É aqui que vai ser o meu destino, é lá que vou me melhorar, é com essa pessoa que vai modificar minha vida, é com essa mudança de vida que vai dar certo. Que as nossas intenções possam atingir positivamente. Nas nossas incertezas de vida, onde muitas pessoas que estão em processo de doenças psicológicas, que passam incerteza, desânimo, aquela tristeza profunda. O Espiritismo explica que conforme a nossa mudança, aliando o tratamento médico psicológico a área espiritual e mudando a mente, impulsiona muito mais esse processo salutar da nossa matéria e do nosso espírito, que vamos criando forças, modificando o nosso pensamento. Aquela intensidade daqueles irmãozinhos que estavam influenciando já não consegue mais, porque nosso padrão vibratório mudou, a nossa vibração mudou. Aqueles obsessores, sejam eles passivos, que ficam ali só minando as nossas energias, ou os ativos, que nós temos às vezes expiações do passado, com esses irmãozinhos, ficam atingindo a gente. Se nós mudarmos o nosso dial, do rádio antigo tinha, nós mudamos de estação, nós não vamos mais escutar aqueles irmãozinhos. Tratamentos médicos dizem, qualquer tratamento psicológico aliado junto com o médico hospitalar, o processo é muito mais rápido. A nossa aceitação dos nossos erros é muito importante nesse momento. A nossa aceitação que podemos errar, podemos pedir perdão e continuarmos fazendo bem e errando menos, vai impulsionando a gente para frente. E que possamos, meus irmãos, colocarmos Jesus em todos os momentos do nosso trabalho. Naquelas decisões que estamos em dúvidas, às vezes pensamos que nós não vamos aguentar, não vamos passar. Colocamos Jesus, a nossa fé com a razão, claro, sabendo das nossas imperfeições, mas que podemos vencer. Tudo se torna mais leve, meus irmãos. Tudo se torna positivamente em nossas vidas. E daí, lá na frente, quando a gente olha, fala assim, passei, eu consegui, venci, fui forte, e vou ser forte. E cada vez a gente vai ficando mais forte. Obrigado pela atenção de todos, meus irmãos, e que Jesus possa sempre fazer presente positivamente em todos os nossos aspectos da nossa vida. Obrigado pela atenção. Que delícia, quando a gente ouve o Evangelho de Cristo, tão simples, tanto tempo que está na nossa mão, e às vezes a gente ainda demora para compreender. Agradeço, Marquinhos. Muito obrigado pelas palavras, que essas palavras dessa noite possam entrar no nosso coração, principalmente agora que nós estamos sendo chamados novamente, todo final de ano, é o nosso tempo de reflexão, de olharmos o que precisamos melhorar ou não, que nós possamos pensar, pelo menos, em começar a colocar em prática como ter um coração puro. E lembrando sempre que nós temos mais torcidas a favor de cada um de nós do que contra. Mas muitas vezes a gente pega aquele chute que a gente deu ali no cantinho, aquela dor, e acha que está todo mundo contra a gente. E não está. Principalmente do lado espiritual, a torcida para cada um de nós despertar o quanto antes é
é muito grande, é imaginável. Eu gosto quando a gente vai ver os livros, né? É tão engraçado que às vezes a gente esquece, a gente acha que a gente só tem um do nosso lado, só tem um torcendo para mim e o resto está tudo torcendo contra. Não é. Aí depois vai mostrando, né? Quem estava atrás e quem estava atrás e quem vai ampliando a quantidade de luzes. Então, aproveitando o coração de todo mundo sereno, eu convido os trabalhadores para a sala de passe, portas e outras funções. E quem aqui chega, quem fica no salão, quem vem pela primeira vez, mantenha-se em oração até receber o passe na sala de passe, tá bom? O passe, para quem não conhece, é apenas as mãos fazendo uma oração por vocês, tá? Estamos chegando ao final do nosso encontro semanal. Mais uma vez agradecer ao Marcos pelas palavras, pelas lembranças que nos trouxe, né? E fiquei pensando o tempo todo no desejo que eu sinto de querer começar meu dia com boas intenções, com pureza de intenções, e conseguisse chegar pelo menos 10 minutos desse dia com esse mesmo pensamento. Não é fácil, é muito difícil, mas se não começarmos, não tentarmos pelo menos, nunca vamos chegar lá. Então, pensando nisso, e todos os ensinamentos fantásticos que o Mestre nos deixou, nos resta nos despedirmos, repetindo a prece que ele nos ensinou, que também é uma coisa que eu lembro muito do seu Hugo e do Eurípides. O encerramento sempre com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos.